Cabral enfrenta o Cabo Maldito. Ao zarpar em Porto Seguro, a frota de Cabral navegou pelo menos 1000 quilômetros para o sul, ao longo da costa brasileira, sem que lhes findasse, abre aspas, a variedade das suas formas e riqueza de seus perfis, fecha aspas. Tal visão deu a Cabral e aos seus homens a certeza de que a terra que eles tinham acabado de descobrir era terra firme. Quando a esquadra enfim se afastou do litoral, fechando seu breve parêntese brasileiro em meio à missão que conduzia para a Índia, parece ter deixado ali a sorte que até então a acompanhara. Por volta do dia 5 de maio, a Armada iniciou a sua segunda parte da Volta do Mar e, se afastando do Brasil, provavelmente na altura do Cabo Frio, se dirigiu para o sudeste. No dia 12 de maio, um cometa, abre aspas, de longa cauda cor de fogo, fecha aspas, surgiu no céu e permaneceu visível por 10 noites seguintes. No sábado, dia 23, quando a frota se achava nas proximidades do Cabo da Boa Esperança, se desencadeou uma grande e terrível tormenta. O desespero tomou conta dos tripulantes, abre aspas. Se queres aprender a orar, faça-te ao mar, fecha aspas, diz um provérbio da época. Abre aspas. O mar ficou tão grosso que parecia impossível escapar às naus de serem comidas, fecha aspas, escreveu Fernão Lopes de Castaneda em seu livro História do Descobrimento da Índia. Abre aspas. As ondas se levantavam, eram tão altas que pareciam que as punham, as naus, nas nuvens e depois no abismo, com os vales que abriam. De dia era água cor de chumbo e de noite cor de fogo. O ruído que fazia o madeirame era medonho, e tudo era tão espantoso que não pode crer, senão quem o viu. Fecha aspas. Na tormenta também naufragaram as naus de Aires Gomes, Simão de Pinha, Luís Pires, levando mais de 300 homens, cujos, abre aspas, corpos serviram de alimento para os peixes, fecha aspas. Ali afundou também a caravela de Bartolomeu Dias, com 80 tripulantes. O cabo se vingava do seu descobridor, de acordo com a estrofe que Camões escreveu em Os Lusíadas. Abre aspas. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisso dano de vossa pertinaz confiança. Antes em vossas naus vereis a cada ano, se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Fecha aspas. Nota. O poeta dos descobrimentos. Ao disser os navegadores portugueses pelos mares da terra, encontrou seu Homero na figura de um marujo, caolho e de temperamento um pouco forte, de nome Luís Vaz de Camões, um dos maiores da língua portuguesa de todos os tempos. Em 1569, depois de viajar pela Índia e pela China, Camões retornou a Lisboa trazendo consigo a versão original de Os Lusíadas. Foi esse o seu grande poema épico que concedeu aos descobrimentos lusos a imortalidade, só referendada pelas obras-primas. Embora Camões tivesse ido para a Índia numa nau comandada por Fernão Álvares de Cabral, sobrinho de Pedro Álvares, em nenhum momento do seu poema ele citou o descobridor do Brasil. Em Calicut, o reino das especiarias. No dia 16 de junho, os 5 navios restantes da esquadra de Cabral, com as velas rotas e os homens apavorados, se reencontraram na ilha de Quiloa, na costa do atual Quênia. A nau de Rodrigo Dias sobreviveu à tempestade, mas se desgarrou e foi parar em Mogadisco, na Somália, se tornando o primeiro navio europeu a singrar o Mar Vermelho. Em fins de julho, Cabral foi recebido com desconfiança por Embraeno, chefe de Sofala. Partiu então para Melinde, onde aportou em 2 de agosto e obteve do chefe Omar, irmão de Embraeno, um piloto hindu que conduziu até a Índia. No dia 13 de setembro, 6 meses e 4 dias após deixar Lisboa, a reduzida esquadra cabralina enfim chegou a Calicut, o seu destino. Por 3 meses, Cabral e seus homens permaneceram nesse opulento centro comercial do Índico, com o qual os mercadores árabes haviam
já comercializava, não? Havia séculos. A riqueza da cidade maravilhou os portugueses, mas as armas dos navios lusitanos espantaram ainda mais os hindus e os árabes. Quando Cabral decidiu demonstrar como funcionavam seus canhões, abre aspas, eles se maravilharam grandemente, dizendo que, contra nós, ninguém tinha poder, senão Deus, fecha aspas. Conta a relação do piloto anônimo. Em fins de setembro, exigindo que membros da elite religiosa de Calicut ficassem a bordo como reféns, Cabral desembarcou para se encontrar com Glafer, o Samurim, ou Samudri Raj, ou o Senhor do Mar de Calicut. Cabral lhe entregou a carta enviada por Dom Manuel, escrita em árabe pelo fidalgo luso Duarte Galvão. Presenteou também com muitas moedas de ouro e prata, sedas e brocados, tudo com valor muito superior aos constrangedores potes de açúcar, azeite e bacias de cobre, né, que 2 anos antes Vasco da Gama lhe havia ofertado. O Samorim, feliz, né, com os ricos presentes que recebera, deu a Cabral a permissão de se instalar, fez uma feitoria no porto da cidade. O documento foi gravado em folhas de prata, com selo de ouro. Nota: o paraíso das especiarias. Eis a descrição feita na relação do piloto anônimo, abre aspas. A cidade de Calicut é grande e não tem muros que a cerquem. No seu interior tem muitos lugares vazios e as casas são afastadas umas das outras. São cobertas de pedra e cal, chapeadas de relevos e em cima cobertas de folhas de palmeiras. As portas são bem grandes, são muito grandes e os portais bem trabalhados. Em torno das casas há um muro dentro do qual estão muitas árvores e lagos de água em que seus moradores se banham e também poços onde bebem. Pela cidade há outros grandes lagos, onde o povo miúdo vem se lavar. E é isso preciso, porque a cada dia lavam 2 a 3 vezes o corpo todo, fecha aspas. Atualmente, Calicut tem cerca de 500 milhões de habitantes e fica a 700 quilômetros do sul de Bombaim, a atual Mumbai, na chamada costa de Malabar. Nota do narrador. Rapaz, eu não sei se vocês já tiveram contato com algum português ou um europeu qualquer, mas até hoje eles estão sempre se espantando com essa história de tomar banho todo dia, viu? Fim da nota do narrador. Mas no dia 16 de dezembro de 1500, quando Cabral permanecia ancorado em Calicut com muitas dificuldades para descarregar suas naus e especiarias, devido à franca oposição e à concorrência mercantil dos árabes, a feitoria foi atacada por cerca de 300 árabes e hindus. Mais de 50 portugueses foram mortos, entre os quais o feitor, Ares Correia, o escrivão Pero Vaz de Caminha e 6 frades franciscanos. Durante 2 dias, Cabral ordenou que Calicut fosse ininterruptamente bombardeada, abre aspas, matando infinita gente e causando muito dano à cidade, fecha aspas. A frota de Cabral zarpou dia 20 de dezembro rumo ao reino do Cochin, 200 km ao sul, na mesma costa do Malabar, onde o Rajá rival, um rival de Calicut, permitiu que o comandante carregasse as naus de pimenta, gengibre e canela. Em 16 de janeiro de 1501, com a feitoria instalada em Cochin, os navios recheados de especiarias, Cabral partiu de volta para Lisboa. No início da viagem de retorno, depois que a frota ter cruzado o Oceano Índico, a nau abarrotada de Sancho Tovar encalhou no banco de areia em frente à cidade, hoje no Quênia, de Melinde. Cabral determinou que ela fosse incendiada. A esquadra então ficou reduzida a 5 navios: a nau Capitânia, as naus de Nicolau Coelho e Simão de Miranda e de Pero de Ataíde, mais a caravela Anunciada de Nuno Cunha. A armada dobrou o famigerado Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, hein? Lembra? O mindset lá do rei. A armada dobrou o famigerado Cabo da Boa Esperança em 22 de maio de 1501, desta vez sem problemas.
Com um bom tempo e correntes favoráveis, os navios de Cabral conseguiram chegar a Bezenguige, hoje Dakar, no dia 2 de junho. Ali encontraram o navio de Diogo Dias, que se desgarrara da frota havia mais de um ano, durante a tempestade do Cabo da Boa Esperança, em maio de 1500. Restavam apenas 7 homens a bordo, quase todos doentes e esqueléticos. Ao rever a frota de Cabral, um deles morreu de emoção. Ao chegar em Bezenguiche, localizado junto à foz do Senegal, o antigo Rio do Ouro, que Dom Henrique buscara há quase meio século, Pedro Álvares Cabral não encontrou apenas a caravela de Diogo Dias. Por uma extraordinária coincidência, ancorados ali também estavam 3 navios da nova expedição que Dom Manuel enviara para explorar com mais detalhes o território que o próprio Cabral havia descoberto um ano antes. Como piloto dessa nova esquadra, que havia partido de Lisboa em maio de 1501, estava um florentino rico, culto, de nome Américo Vespúcio. Nota: a nau incendiada. Embora a decisão de Pedro Álvares Cabral de incendiar o navio encalhado por Sancho Tovar pareça ter sido acertada, os lusos não permitiam que outros povos, nem mesmo, muito menos europeus, estudassem seus navios. A perda dessa nau pode ter sido motivo pelo qual, anos seguintes, Cabral passasse a ser considerado pelos cronistas como João de Barros, um homem, abre aspas, desafortunado nas coisas do mar, fecha aspas. Um conceito que, por certo, influiu no processo que acabaria conduzindo ao ostracismo. Quando a Sancho Tovar, a impossibilidade de união entre as coroas de Portugal e Espanha, estabelecida pela morte prematura do filho de Dom Manuel, tivera com a filha dos reis católicos, ele fez com que se tornasse uma figura insignificante para as pretensões de Dom Manuel, e assim, após o seu retorno a Lisboa, o nome de Sancho Tovar simplesmente desaparece das crônicas. Fim da nota. 3 anos antes, segundo a rota da descoberta por Cristóvão Colombo, Vespúcio estivera no Caribe e na América Central. Em Bezenguiche, ele pôde comunicar aos homens de Cabral que durante o tempo que eles se encontravam ausentes no reino, uma outra expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Corte Real zarpara de Lisboa em maio de 1500 e retornara em outubro com a notícia que havia descoberto, a 50 graus de latitude norte, uma terra com árvores enormes, batizada de Terra Verde. Era parte do atual território canadense, hoje chamado de Terra Nova. Foi então que, ao se reunirem pela primeira vez tantas informações, Cabral e seus pilotos concluíram que deveria haver sim uma continuidade entre as vastidões setentrionais divididas por Corte Real, as Antilhas Espanholas já visitadas por Vespúcio e aquela costa caprichosamente recortada que os próprios haviam avistado após zarpar de Porto Seguro rumo à Índia. A partir de tais informações, Cabral e seus homens começaram a compartilhar a certeza de que haviam estado no novo continente. Por enquanto, esse novo mundo não tinha nome. Assim, em 1501, ano que inaugurara o início da segunda metade do segundo milênio da era cristã, o achamento do Brasil iria começar a revelar aos europeus a existência de uma nova e belíssima porção do planeta. Ao mesmo tempo que mandou a frota de Vespúcio explorar a terra descoberta por Cabral, Dom Manuel, ainda sem saber o destino de Pedro Álvares, enviara outra esquadra para a Índia, sob o comando de João da Nova. Ao chegar em Melinde, sem ter cruzado com nenhum dos navios de Cabral, João da Nova encontrou dentro de um sapato enterrado na areia uma caixa deixada por Pero de Ataíde, na qual relatava o que ocorrera em Calicut. Foi um achado de grande importância, pois João da Nova pôde se dirigir a Coxim e evitar as terras do Samorim. Dias depois, em Quiloa, João da Nova encontrou o degredado Antônio Fernandes, deixado ali por Cabral. Fernandes também lhe daria muitas informações. A armada de João da Nova era a terceira que Dom Manuel enviava à Índia. Nota do narrador. Armada, no caso aqui, seria o que a gente entenderia como marinha.
Eu não sei quando a gente deixou de falar armada e começou a falar marinha, mas armada significa marinha. Fim da nota do narrador. A armada de João da Nova era a terceira que Dom Manuel enviava à Índia. Em breve, a rota que ligava Lisboa à costa de Malabar, no sul da Índia, se tornaria uma das mais longas e mais trágicas de todas as rotas comerciais. Seria conhecida como a Carreira da Índia, e nela morreriam centenas de homens a cada ano. E embora as riquezas obtidas no Oriente fossem fabulosas, a jornada era tão cara que a empresa seria sempre deficitária. Nota do narrador. No outro livro que tem no canal, Escravidão, ele aborda bastante, como essas viagens elas sempre deram prejuízo e como isso desencadeou um novo comércio de escravos. Fim da nota do narrador. A chegada a Lisboa. Em 23 de junho de 1501, o primeiro navio da frota de Cabral chegou a Lisboa. Era a caravela anunciada, que fora armada por Bartolomeu Marchionni. 4 dias depois, Marchionni já escrevia para seus sócios em Florença, relatando o que se passara na viagem. No mesmo dia, 2 outros italianos redigiram suas missivas em Lisboa. Eram Giovanni de Affaitate, representante comercial de sua família, dona de um banco em Cremona, e Mateo Crético, secretário do embaixador de Veneza na Espanha, Domenico Pisani. As cartas tratavam basicamente de que se passara na Índia, embora se referissem da passagem ao Brasil. Cabral mesmo só chegou em Lisboa um mês mais tarde, em 21 de junho de 1501. O rei recebeu em Santarém, em seu suntuoso palácio de verão. Há de ter sido um encontro amistoso, além de ter cumprido, mesmo que por vias transversas, sua missão diplomática. Cabral trouxera navios repletos de especiarias. E elas renderam tanto dinheiro para Portugal que há indícios de que a cotação no mercado foram bruscamente alteradas em Veneza. Em 28 de agosto de 1501, se desculpando por fazê-lo tão tarde, Dom Manuel escreveu para o rei da Espanha, Fernando e Isabel, seus sogros e rivais. O ponto central da carta, evidentemente, era a Índia, mas Dom Manuel mencionou a terra descoberta por Cabral, chamada de Santa Cruz, as qual, abre aspas, as gentes viviam nuas, como na primeira inocência, mansas e pacíficas, fecha aspas. O rei atribuiu a descoberta a um milagre do Nosso Senhor, pois, abre aspas, a nova terra é muito convivente e necessária navegação para a Índia, fecha aspas. Vespúcio batiza a América. Mais ou menos na mesma época, 2 meses após se separar de Cabral na foz do Senegal, a frota de Américo Vespúcio chegou ao Brasil, percorrendo praticamente toda a extensão do litoral do Rio Grande do Norte, a Cananéia, no litoral sul de São Paulo. No retorno a Portugal, em setembro de 1502, o Florentino enviara para Francesco de Médici a carta intitulada Mundos Novos. Nela narrou sua viagem e defendeu de que a tese de que as terras que visitara eram parte do novo continente, e não os limites ocidentais do Japão e da Índia, como Cristóvão Colombo, cada vez mais perturbado, seguia afirmando. Graças ao sucesso dessa carta, o novo continente veio a se chamar América. Mas nem mesmo a imensa revolução geográfica que, nesse novo conceito, provocou na visão planetária dos europeus, teria força suficiente para integrar aquele novo mundo. A vasta rede comercial da qual o próprio Cabral, ao fim de sua viagem, ajudara a lançar as bases e os fundamentos. A ausência de metais preciosos e de especiarias no território, em que, à primeira vista, existiam apenas nativos nus vivendo em choupanas de palha, faria com que aquela terra fosse solenemente desprezada por Portugal. Ao escrever um relatório para o rei Dom Manuel, ao final de sua jornada exploratória, o próprio Américo Vespúcio iria selar por meio de séculos de destino no Brasil. Abre aspas. Nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil, e já tendo estado na viagem bem 10 meses,
e visto que nessa terra não encontramos coisa de minério algum, acordamos nos despedindo dela. Fecha aspas. O desinteresse por motivo apontado por Vespúcio, viria a ser chamada de Terra do Brasil? Foi tal que a coroa preferiu, pelo menos oficialmente, abrir mão de sua colonização. O novo território seria um pouco mais do que uma mera escala entre navios rumo às riquezas da Índia. 2 anos mais tarde, com a pimenta ainda ardendo nas imaginações, Dom Manuel decidira arrendar a terra descoberta por Cabral a um consórcio de cristãos novos, que eram judeus convertidos obrigatoriamente ao cristianismo. Isso aqui foi uma nota do narrador. Assim, pelo menos nos 10 anos seguintes, o Brasil se tornou uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil, quase uma propriedade particular de Fernão de Noronha, líder do consórcio, e de seus sócios. Só depois de se encontrar desesperadamente atolada em dívidas resultantes da própria ambição de ampliar suas fronteiras, é que a coroa voltaria os seus olhos para o Brasil. Nota sobre Vespúcio. Um mar de dúvidas e acusações se revolvem em torno do Américo Vespúcio, um dos exploradores mais polêmicos da história. Vespúcio esteve no Brasil em 2 viagens, entre maio de 1501 e junho de 1504. Sobre a primeira delas, escreveu na carta Mundos Novos, que teve mais de 40 edições em 6 línguas diferentes. Sua segunda carta levaria Thomas Mouros a descrever o clássico Utopia. Como Vespúcio deixara 24 homens numa feitoria em Cabo Frio, Mouros transpôs a ação para a ilha, talvez Fernando de Noronha, e imaginou que os exilados ali dariam início a uma sociedade perfeita. Na vida real, os homens de Vespúcio foram mortos pelos índios. Em 1507, quando revivia as obras de Ptolomeu e produzia um novo mapa mundi, o obscuro geógrafo alemão chamado Martin Waldseemüller decidiu batizar a, abre aspas, quarta parte do mundo com o nome do seu descobridor, Américo. Apesar do equívoco, o nome pegou. Fim da nota. Cabral em desgraça na corte. Ao longo desses anos, o próprio Pedro Álvares caíra em desgraça na corte, jamais voltando a navegar ou a manter qualquer vínculo, não só com o Brasil, mas com o próprio Império Ultramarino que ajudara a criar. Pouco mais de um mês após retornar a Lisboa, Cabral recebera do rei uma tensa, ou uma pensão anual de R$3.000, R$30.000, quase 14 vezes menos do que os R$400.000 dados a Vasco da Gama em 1498. A diferença se explica porque, no caso de Gama, a pensão também foi prêmio por ter sido ele o primeiro a chegar à Índia por via marítima. Logo em seguida à chegada de Cabral, Dom Manuel começou a armar a chamada, abre aspas, Esquadra da Vingança, fecha aspas, que seria enviada para desferir novo e violento ataque contra Calicut. O descobridor do Brasil foi escalado para fazer parte dela. Não se sabe exatamente o que houve, mas o fato é que, ao se recusar a aceitar o cargo de subcomandante, Cabral se indispôs com o rei. Os motivos podem ter sido 2. O primeiro é que da esquadra faria parte da frota comandada por um certo Vicente Sodré, e com ela teria autonomia de movimentos no Índico. Cabral se indignou com o que julgou ser uma diminuição nos seus poderes. O segundo motivo, mais provável, é baseado nos poderes conferidos por uma carta régia assinada em 2 de outubro de 1501, que Vasco da Gama, nomeado almirante das Índias, teria exigido que o comando da armada fosse exclusivamente seu. O fato é que quando a Esquadra da Vingança deixou Lisboa na primavera de 1502, o seu único chefe era Vasco da Gama. Ao mesmo tempo, Cabral partia para o alto exílio em Santarém. Embora documentos comprovem que o rei continuou lhe pagando a pensão anual, Cabral jamais foi perdoado. Seu nome desaparece por completo das crônicas oficiais e nada se sabe sobre as suas 2 últimas décadas de vida, exceto que ele estava doente das febres que adquirira na Índia.
Pedro Álvares Cabral morreu na obscuridade por volta de 1520, sem nunca ter retornado à corte, e virtualmente sem saber que revelara ao mundo um território que era quase um continente. Em 1521, morria também o rei Dom Manuel I, o monarca que jamais se interessou pela descoberta de Cabral. Nota o triste fim de Pedro d'Álvares, como se chamava. Não se sabe nem quando morreu o descobridor do Brasil, mas seu falecimento deve ter sido pelo final de 1520 ou início de 1521. Sobre Cabral, Jaime Cortesão escreveu, abre aspas, herdara do seu pai a estatura desmedida, como se constatou ao destapar-lhe a sepultura. Devia fazer a barba, como os grandes capitões daquele tempo, cerrada e longa. As febres o minavam, quantans, e havia anos que tremia, informa o cronista Castanheda. Tinha a pele pálida e sombria do empaludado. Cabral, de fato, contraíra malária em Calicut e pode ter sido vitimado por ela 20 anos depois. Foi na exumação do seu corpo, em 1839, que provou que Cabral fora um homem tão alto quanto seu pai Fernão, o gigante da beira. Fim da nota. Nota do narrador. Pesquisei aqui no Google e Pedro Álvares Cabral tinha 1,90 m. O que é bastante, para 1500. Para fins de comparação, um português hoje tem 1,71 m. Eu vi aqui até 73, depende, do órgão. Em 1914, um português tinha uma média de 1,59 m de altura, não tinha nem 1,60 m. Enquanto um brasileiro, em 2014, hoje também, tem uma estatura média de 1,73 m. Fim da nota do narrador. A redescoberta do Brasil. Na segunda metade do século XVI, quando o rei Dom Manuel, o capitão-mor Pedro Álvares Cabral e o escrivão Pedro Vaz e Caminha já estavam mortos havia mais de 2 décadas, começaria a surgir em Lisboa uma tese de que o Brasil fora descoberto por acaso. Tal teoria foi obra de cronistas e historiadores oficiais da corte. Fernão Lopes de Castanheda, em História do Descobrimento e Conquista da Índia, publicado em 1541, João Barros, autor de Décadas da Ásia, em 1552, e Damião Góes, que escreveu Crônicas do Felicíssimo Rei Dom Manuel, em 1558. Também Gaspar Correia, em Lendas da Índia, em 1561. Todos afirmaram que a descoberta de Cabral fora fortuita e involuntária. A tese, tão de acordo com o desprezo que a coroa reservava ao Brasil, logo se tornou uma verdade histórica. Tanto que os 2 primeiros historiadores do Brasil, Vicente de Salvador e Sebastião da Rocha, escrevendo respectivamente em 1626 e 1730, abraçaram e divulgaram a tese do descobrimento casual. Embora narrassem fatos ocorridos havia apenas meio século, e tivessem acesso aos arquivos oficiais, os cronistas reais escreveram o descobrimento do Brasil na chamada relação do piloto anônimo. A questão é intrigante, porque em nenhum momento o, abre aspas, piloto anônimo, fecha aspas, faz questão da tempestade que, segundo os cronistas reais, teria feito Cabral se desviar de sua rota. Embora a carta de Caminha não tenha servido de fonte para que os textos redigidos pelos cronistas oficiais do reino, esse momento também não refere a tormenta alguma. Pelo contrário, mesmo quando se narra o desaparecimento da nau de Vasco Ataíde, ocorrido 2 semanas após a partida de Lisboa, Caminha afirma categoricamente que o navio sumiu, abre aspas, sem que houvesse tempo forte ou contrário para poder ser, fecha aspas. Na realidade, a leitura atenta à carta de Caminha e à relação do piloto anônimo parece revelar que tudo na viagem de Cabral decorreu na mais absoluta normalidade e que a abertura de seu rumo para o oeste foi proposital. De fato, é difícil supor que a frota pudesse ter sido desviada por acaso de sua rota, quando se sabe, a partir das medições astronômicas feitas pelo mestre João, que os pilotos de Cabral julgavam estar ainda mais a oeste do que de fato estavam.
Embora os navegantes portugueses do século XVI ainda não soubessem calcular a longitude, Cabral e seus homens achavam, de acordo com os cálculos do mestre João, que estavam próximos ao local onde hoje se localiza Brasília, portanto quase 1000 quilômetros mais ao oeste. Reescrevendo a história. Mais de 300 anos seriam necessários até que os episódios que cercavam o descobrimento do Brasil pudessem ser por eles próprios redescobertos. O primeiro passo foi o ressurgimento da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que por quase 3 séculos estivera perdida em arquivos empoeirados. De fato, foi só em fevereiro de 1733 que o guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, José Seabra da Silva, redescobriu a carta e mandou copiá-la. O documento foi publicado pela primeira vez em 1817. Padre Aires do Casal, no livro Coreografia Brasílica. Ainda assim, a versão lançada por Aires de Casal era deficiente e incompleta. O zeloso padre achou de bom tom eliminar os, abre aspas, trechos menos conformes com o decoro, fecha aspas. A redescoberta do Brasil teria de aguardar mais algumas décadas. Não por coincidência, ela se iniciou no auge do Segundo Reinado. Foi nesse período cheio de glórias que o país, enriquecido pelo café, voltou os olhos para sua própria história. Por determinação de Dom Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, foi incumbido de desvendar os mistérios que cercavam o descobrimento do Brasil. Em 1854, na revista do Instituto, um antigo brilhante de Joaquim Norberto de Souza e Silva lançou a tese da intencionalidade da descoberta de Cabral. Embora bem documentada, a teoria pode ser entendida como fruto direto do orgulho que a nação, no auge do regime escravocrata, começava a sentir de si mesma. Graças ao estímulo de Dom Pedro II, logo surgiram outros estudos, detalhando e elucidando os feitos pelos historiadores, do porte de Francisco de Adolfo Vaihingen, que nasceu em 1816 e morreu em 1878. E na sequência, Capistrano de Abreu, que nasceu em 1853 e morreu em 1927. Em 1843, nos arquivos da Torre do Tombo, Vaihingen descobriu a Carta de Mestre João, que serviria de base para a tese defendida por Joaquim de Souza e Silva. 2 anos antes, em 1839, Vaihingen descobrira também o túmulo de Pedro Álvares Cabral, em Santarém. O descaso com a tumba quase gerou um conflito diplomático entre Brasil e Portugal. Ainda assim, a teoria da intencionalidade, defendida por Vaihingen e por Capistrano de Abreu, a tese da descoberta casual, que em 1956 encontraria no historiador paulista Tomás Marcondes de Souza, seu mais brilhante e ativo defensor, não puderam e talvez jamais possam ser definitivamente comprovadas. Por mais profundas e detalhadas que sejam as análises feitas sobre os 3 únicos documentos originais, que são as cartas de Pero Vaz de Caminha, de Mestre João e do piloto anônimo, elas não são suficientes para provar se o descobrimento de Cabral obedeceu a um plano pré-estabelecido ou se foi meramente casual. Os falsos e autênticos precursores de Cabral. Tão complexa quanto ainda insolúvel a questão da intencionalidade versus a causalidade é a polêmica que cerca os supostos precursores de Cabral. Que a existência do Brasil já era, no mínimo, suposta ou prevista pelos navegadores lusos, lá no final do século XV, isso é um assunto sobre o qual praticamente não param dúvidas. O ponto controverso é: teria algum deles visitado antes de abril de 1500, a terra que Cabral tomou posse no dia 22? Essa polêmica se aqueceu em 1920, quando o historiador luso Luciano Pereira da Silva passou a defender a tese de que o navegador Duarte Pacheco Coelho estivera no Brasil em 1498, 2 anos antes. Pereira da Silva se baseou numa passagem obscura no guia de navegação Esmeraldo de Cito Orbis, do próprio Duarte Pacheco, um dos maiores pilotos do seu tempo, que escreveu em 1505. Nela se lê, abre aspas, a experiência, que é a mãe de todas as coisas,
nos desengana e de toda dúvida nos tira. E portanto, bem-aventurado príncipe, temos sabido e visto, como no 3º ano de vosso reinado, o ano do nosso Senhor de 1498. Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar oceano, donde é achada e navegada uma terra firme, com muito grandes ilhas adjacentes a ela. Fecha aspas. Na verdade, a ambiguidade do texto não permite afirmar que a viagem tinha de fato se realizado, muito menos se a terra achada, fosse o Brasil, e nem sequer que Duarte Pacheco fosse um dos integrantes da expedição a qual se refere. Tornando o assunto ainda mais nebuloso, alguns historiadores acham que Duarte Pacheco estava também a bordo da frota de Cabral em 1500. Mas como Duarte Pacheco, citado nos documentos da viagem de Cabral, é chamado de mancebo ou jovem, o mais provável é que se tratasse de um homônimo do grande navegador, cuja presença, se verdadeira, não iria passar despercebida de Caminha e dos outros cronistas da expedição. Embora continue o tema sendo motivo de controvérsias, o mais provável é que Duarte Pacheco não tenha feito parte da armada de Cabral em 1500. Quanto à suposta viagem de 1498, mencionada no Esmeralda Cito Orbis, se ela de fato se realizou, é mais provável que tenha sido feita em direção à América do Norte e não ao Brasil. Por outro lado, é certo que a expedição de Cabral foi, e de fato, precedida por 2 navegadores espanhóis. Embora nos anos de 1950 essa discussão tenha se revestido de um rancoroso nacionalismo retroativo, contrapondo historiadores lusos e espanhóis, o fato é que tanto Vicente Yáñez Pinzón, quanto Diego Lepe, navegaram nas costas brasileiras entre janeiro e março de 1500. Pinzón, capitão de Ninha e companheiro de Colombo na descoberta da América em 1492, chegou à ponta de Mucuripe, hoje atual Ceará, em fevereiro de 1500, e costeou o litoral até a foz do rio Amazonas, do qual foi o descobridor. Lá, se encontrou com a expedição de Diego de Lepe, que avançaria até o Oiapoque, onde chegou em março. Ainda assim, apesar do tema ser ainda tão polêmico, o próprio Capistrano de Abreu, que admitira a precedência de Pinzón e Lepe sobre Cabral, sepultou a questão já em 1900, ao afirmar que as consequências práticas dessas viagens espanholas foram irrelevantes e que o descobrimento sociológico do Brasil evidentemente coube aos portugueses. A tese de Capistrano também pode ser usada para encerrar a discussão sobre os supostos precursores lusos de Cabral. Se alguma expedição portuguesa de fato chegou ao Brasil antes de Cabral, seu significado histórico foi praticamente nulo. A terra só seria integrada no Império Ultramarino Lusitano após o desembarque de Cabral, e ainda assim muito lentamente, como se sabe. De todo modo, passados mais de 500 anos do descobrimento do Brasil, continua sendo um capítulo aberto na história da expansão ultramarina portuguesa, e isso só aumenta seu fascínio. Fim do livro. Obrigado por suportar a minha voz até aqui. Obrigado.